Vamos aprender um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre família? Vem comigo. Senhor, eu oro pela Carolina, Amém, Deus, eu oro pela Senhor, minha esposa. obrigada. Primeiro eu te agradeço, ó Deus, por essa mulher. Sim, Eu Deus, te agradeço por aquilo que o obrigada. Senhor tem feito dentro dela, aquilo que o Senhor tem transformado, Amém, Senhor. aquilo que o Senhor tem me transformado, Usa-me, aquilo que o Senhor tem Deus, feito não dentro da nossa seja eu, casa, mas que seja aqui o no nosso Senhor. meio, Pai. Hoje eu quero te pedir, Espírito Santo, diminua a Carolina, que o Senhor cresça dentro dela e que seja o teu Espírito Santo falando através dela, Senhor, e que a boca dela seja usada para que as pessoas conheçam mais do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Amém. Graça e paz, irmãos. Que bom ter vocês por aqui. Eu vou iniciar a palavra e aí no final eu vou chamar a Cris e o Júnior para dar um alô pro pessoal. Nem sei se o pastor tá aí, a Tânia, o Herbert. Eu no início eu estava meio assim, entendeu? Então eu não vi muito quem entrou, mas que o Senhor o abençoe, viu? Então, eu até coloquei na chamada lá da célula, né? José e Maria. Uma história para te inspirar, né? E aí, colocando em ordem tudo que o Senhor tem falado comigo desde a última live, penúltima, última e domingo na igreja, que Deus falou através da boca do bispo sobre Maria, né? Um outro contexto, mas ele falou sobre Maria, Isabel, né? E nossa, eu fiquei muito mexida. Eu acho que eu já li umas 20 vezes o Novo Testamento, a história do nascimento de Jesus, de como o diabo... tá repreendido, irmãos. O anjo falou com Maria, eu também já li, mas dessa vez, eu não sei se é porque tem tantos projetos surgindo. Nossa, eu me compadeci da Maria. Olha euzinha me compadecendo da mulher que viveu o maior milagre dessa terra, né, irmãos? Que foi gerar Jesus. Mas eu compadeci. Eu me coloquei no lugar dela. E eu coloquei aqui um título para essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E eu espero que o Senhor ministre no seu coração também. José e Maria, uma família exemplar. Irmãos, José e Maria. Maria, não se fala dela, da genealogia dela, não se fala do pai, da mãe de Maria. Eu não encontrei na Bíblia. Se tiver algum teólogo aí, eu tiver errada, você pode me corrigir, que eu não encontrei. Gente, mas José era da linhagem de Davi. Quando você vai ver a genealogia de Jesus, tá lá que José é filho de fulano, de Beltrano, que era de Davi, que era do... Esses nomes eu ainda vou anotar. Hidrocite aí, João Paulo, bem-vindo. Mas então nós podemos dizer por quê. Isabel era prima de Maria. Por não falar, eu entendo que ela seria da tribo de Levi e não da tribo de Judá, de Davi. Então eu creio que quando fala da linhagem de Jesus, do pai Davi, tá falando da linhagem de José. Por quê? Porque José aceitou Jesus como filho. E eu queria falar dessas duas preciosidades aqui na Bíblia. Em Lucas 1, a partir do versículo 26, conta como o anjo apareceu para Maria, né? E diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria.
E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia estéril, porque para Deus não haverá impossíveis, irmãos. Para Deus não haverá impossíveis. Então disse Maria: Aqui está a tua serva, se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou nela. Irmão, sabe por que eu me compadeci de Maria? Porque eu já fui noiva. Maria era noiva de José. Irmãos, eu me compadeci dela porque eu fui uma noiva que eu tive tantos sonhos. Eu sonhei tanto com a minha família. Eu sonhei tanto com a minha casa, com os meus filhos. E eu fiquei imaginando, sabe, Maria com todos aqueles planos de viver uma vida com José. E o Senhor vem e fala assim: olha, o sonho que eu tenho para sua vida pode te custar o casamento com José. Porque o anjo aqui não fala que José vai aceitar. Nem fala que vai falar com José, né? E nem fala que vai falar com José. Isso mesmo, meu bem. Ele só falou para ela que ia usar ela. Irmãos, quantas vezes eu hesito com Deus quando Ele me pede algo. E mexeu muito comigo que essa menina noiva, cheia de sonhos, de planos, ela não hesita em falar assim: ó, eu não sei como é que vai acontecer, mas se cumpre em mim a palavra do Senhor. Irmãos, nós pregamos tão lindamente a palavra de Deus, mas quando nós vamos viver essa palavra, quando nós precisamos dar a resposta certa para o Senhor, nós questionamos tantas coisas que a gente fica parecendo Moisés. Ah, mas se acontecer isso, ah, mas eu sou isso, ah, mas eu sou aquilo, ah, mas eu sou aquilo, ah, mas eu... Maria era novinha, irmãos. Naquela época se casava muito nova. Alguns estudiosos falam que Maria tinha de 13 para 14 anos. Ela era muito novinha. Mas mesmo assim, mesmo correndo o risco de morte, mesmo correndo o risco de perder o casamento, ela não hesitou, ela não perguntou, ela nem sequer pediu o anjo para falar assim: olha, você vai lá conversar com meu noivo? Não, ela só falou assim: tô aqui. Que nós possamos ter esse coração de Maria. Amém? Que nós possamos responder ao Senhor sem hesitar. É loucura para o mundo. Que seja loucura para o mundo. Nós viveremos. E nós cumpriremos o propósito de Deus. Amém? E aí lá em Mateus 1, a partir do versículo 18. Fala da concepção, do nascimento de Jesus, porém
ele se concentra em José, que fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Eu acho que o Marco também me deixaria secretamente, né, enterrada ali no nosso quintal. Mais ou menos assim. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sonho, fez como lhe ordenava o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Que caráter desse José, né, irmãos? José, Maria contou, ela se achou grávida e ele não queria expor Maria e ele ia deixá-la secretamente para que ela não sofresse a morte, para que ela não fosse condenada. Mas ali parecia que os sonhos de José também tinham ido por água abaixo. Irmãos, eu fiquei pensando, gente, naquela época devia ter virgem que não era noiva de ninguém e que tinha uma conduta igual Maria. Mas, irmãos, sabe o que Deus ministrou ao meu coração? Deus não podia escolher uma mulher que não tivesse uma aliança com um homem que tinha o caráter de José. Como que Deus ia confiar o filho dele a uma mulher que ainda não tinha uma aliança com um homem que fosse íntegro e justo? Porque, irmãos, o caráter de Jesus foi formado, ele foi educado por José e Maria. Por José e Maria. Então, Deus, ele olhou, não foi só Maria que achou graça diante dos olhos de Deus. Foi José e Maria que acharam graça diante dos olhos de Deus. Ele confiou o filho dele a José. Irmãos, José obedeceu também, abriu mão de todos os sonhos que ele tinha. De todos os sonhos que ele tinha, para viver os sonhos de Deus. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, que a gente possa aprender alguns pontos. Eu anotei 6 pontos que a gente pode aprender com Maria e José, que a gente pode imitar eles, irmãos, porque, deixa eu te falar, pensa aí, o marido esperando quase 4 anos para conhecer-me. E aí o anjo vira para ele e fala assim: olha, você não vai conhecer ela enquanto ela não der a luz. Você vai casar com ela, mas só daqui 9 meses. Irmãos, que cara que confiava em Deus. Então, que nós possamos confiar no Senhor como esse casal confiava. E a única vez que Deus fala com Maria é para avisar ela que ela está grávida. Depois, Deus só fala com José.
Amém? Vamos aprender? Irmãos, o primeiro ponto que eu queria que eu creio que nós devemos imitá-los. Irmãos, eles eram íntegros. O Senhor achou graça diante deles porque eles eram íntegros. Eles tinham um caráter irrepreensível. Eles tinham um coração voltado para o Senhor. Eles faziam aquilo que era correto diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens. Quando as pessoas olham para nós, elas nos veem íntegras? Carol, vê. Mas e quando Deus olha para o nosso coração? Ele encontra integridade no nosso coração? Porque, irmãos, muitas pessoas nós achamos e até consideramos como íntegras. E de repente Deus vem e revela aquilo que está dentro do coração da pessoa. Para que a gente julgue? Não. Para que a gente ore e ajude aquela pessoa. Mas então, que em nome de Jesus, você seja íntegro diante dos homens e diante de Deus. Amém? O segundo ponto, irmãos, eles abrem mão dos sonhos deles. Do sonho dos dois, eles abrem mão para viver o sonho de Deus e o propósito de Deus. Irmãos, depois que Maria se achou grávida, eles não pararam mais em lugar nenhum. Eles foram para Nazaré, aí mandou fugir para o Egito, aí depois volta para o outro lado. E José... Oi? E José obedeceu imediatamente à voz do anjo. Imediatamente. Quando ele estava se refazendo aonde ele estivesse, o anjo falou, ó, agora é hora de fugir, agora é hora de voltar, agora é hora de fazer isso. E ele fez com Maria. E deixa eu te falar, Maria não questionava José. Maria ia atrás de José. Mulher, você precisa acreditar que Deus fala com seu marido. Mulher, você precisa acreditar que Deus direciona o seu marido. Porque ela poderia ter falado, deixa eu te falar, querido José. O anjo veio falar pra mim e eu estou grávida do Filho de Deus. Então que ele venha falar comigo. Não, irmãos, ela obedecia. José virava e falava assim, agora a gente vai para outro canto. Ela pegava as trouxinhas dela e ia. Com aquele barrigão ou com recém-nascido. Como que nós somos, mulheres? Quando os nossos maridos nos dão uma direção, qual que é a nossa reação? É a mesma de Maria? E aí, irmão, quando Deus fala com você, e é uma coisa que às vezes você não quer fazer, não quer mudar, você escuta imediatamente, passa essa direção para sua família? E faz cumprir? Ou você usa sua esposa ou seus filhos, que às vezes ficaram de cara feia, para não fazer? Ah, não, a culpa é dessa mulher que o Senhor me deu, ó, que fica aí rixosa. Não, irmão, varão, eu quero te falar que Deus te chamou para obedecer a voz dele. E te chamou, mulher, para que você veja Deus na vida do seu marido e que você obedeça. Amém? Existe um propósito. Amém, irmãos? Então eles abriram mão dos sonhos. Ele escutava a Deus e Maria escutava José. Que eles eram sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu falei um pouco disso. Porque não foi só quando foi concebido Jesus em Maria que eles ouviram a voz do Senhor, não. Em todo tempo o anjo aparecia e direcionava José.
Ou seja, ele precisava estar ligado com o Senhor 24 horas por dia, irmãos. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós não podemos aceitar acordar e dormir sem ter ouvido a voz do Espírito Santo, sem ter sido ministrado por Ele. Que o Senhor fale ao seu coração hoje. Quais são as suas prioridades? O que você tem feito com o seu tempo, com as suas 24 horas, que você não tem conseguido tirar um tempo para ouvir o Senhor? Não é pedir. Isso também faz parte de oração, mas que tempo é que você tem parado para ouvir a voz do Senhor, ouvir as direções? Porque marido, Deus não quer que você direcione a sua esposa através da sua força do braço, através da sua inteligência, não. Deus quer que você escute dele e direcione através, porque Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Deixe Deus ser o seu cabeça e te direcionar. Busque ser sensível à voz do Senhor, ter discernimento quando o Senhor está te dando uma direção, e faça-se cumprir na sua família essa direção. Se vai te custar a sua vida, se vai te custar várias noites de vigília, de oração, que assim seja, mas cumpra o seu papel, como José cumpriu na vida da família dele. Amém. Mulher, cumpra o seu papel como Maria cumpriu, sendo submissa. Irmão, se ela não tivesse sido submissa a José, Jesus teria morrido, porque estavam procurando ele para matar. Então, que o Senhor ministre ao seu coração hoje, amém? O quarto ponto é: eles acharam graça diante do Senhor. Eles estavam juntos, irmãos. Deus acha graça no casal que caminha junto, no casal que ora junto, na família que busca o Senhor e que busca implantar o altar do Senhor na sua casa. Irmãos, que nós possamos implantar o reino de Deus dentro da nossa casa. Que nós possamos implantar a alegria de viver os propósitos de Deus na nossa casa. Isso não tem nada a ver com o que temos. Isso tem a ver com quem nós sabemos que nós somos e para que nós nascemos. Assim, com o coração rendido à vontade do Senhor, com o coração, irmãos, rendido aos sonhos do Senhor, aos sonhos de Deus, nós acharemos graça diante do Senhor. Quando somos íntegros, quando somos corretos. Irmãos, em nome de Jesus, que possamos nos deleitar na presença de Deus e buscar cada dia mais estar dispostos a abrir mão de tudo e viver a vontade de Deus, viver o propósito de Deus. Abra mão e viva o propósito de Deus. Você nunca terá alegria maior, nada que o mundo te ofereça. A melhor casa, o melhor carro, a melhor empresa, a melhor família, entre aspas, porque só existe família abençoada se ela estiver debaixo do propósito de Deus. Nada, irmãos, nenhuma alegria passageira desse mundo, do natural, pode te preencher como a alegria de viver o propósito de Deus. Irmãos, viver o propósito de Deus te sangra. Você chora. Você ora para Deus com tudo. Senhor, afasta de mim esse cálice.
Contudo, seja feita a tua vontade. A gente ora sim. Mas existe uma alegria transbordante dentro de nós. Nós ficamos nervosos, nós brigamos, nós nos arrependemos, mas existe uma alegria constante dentro de nós de saber que estamos no centro da vontade de Deus. De saber que nós abrimos mão de sonhos nossos que nos levariam para a morte. Ou talvez de sonhos até lícitos. Mas que, como diz a música, que os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Por que eu vou hesitar em trocar o meu sonho com o sonho de Deus? Não hesitem. O quinto ponto é: eles obedeceram a Deus em todas as direções sem hesitar. Eu vou falando tudo misturado, né? Mas aí eu vou colocando os tópicos. Irmãos, eles obedeceram. Sabe por que eles obedeceram? Porque eles conheciam a Deus. Sabe por que meus filhos me obedecem ou obedecem o Marco? Porque eles nos conhecem. E sabe por que quando a gente corrige o Pedro e a Giovana, na mesma hora ele nos abraça, nos dá um beijo, a gente ora e fica tudo bem? Porque eles conhecem o nosso amor por eles. José e Maria conheciam o amor de Deus por eles. Eles obedeceram tudo. Eles abriram mão de tudo, irmãos. Porque eles conheciam o Pai. Eles conheciam a Deus. É inútil a gente falar obedeça a Deus se você não o conhece. Busque conhecê-lo. E você não vai ter medo de obedecer ele se ele te falar para ir pro Japão. Se ele te falar para comer morcego, você não vai ter medo de comer morcego. Ainda que o Covid tá por aí. Não tô falando pra gente ser inconsequente em questão desse vírus, porque se Deus nos trouxe pra dentro de casa, é porque nós precisamos aprender a ser família. Ah, irmãos, nós aprendemos tanto a ser crentes lá fora. Como Deus tem me ensinado a ser crente dentro da minha casa. Obedecer direções dentro da nossa casa, com a nossa família, é infinitamente mais difícil do que obedecer a voz de Deus quando é sobre profissão, quando é sobre ministério, que somos vistos. Dentro de casa nós somos anonimatos. Anônimos. E o Senhor nos chama para obedecer Ele dentro de casa. Ser como José e Maria, uma família exemplar. Uma família que as pessoas lá do mundo vão olhar e vão falar assim: gente, essa família tem muito menos do que eu, mas parece que ela tem tanto mais do que eu. E aí você vai poder falar de Jesus para essa família. Você vai poder falar que você realmente tem tudo. Você tem Jesus. Que a sua família é exemplar. Porque Jesus é que guia. Amém. E o sexto ponto, irmãos. Eles eram cúmplices. Irmãos, lá em Lucas 2, do 41 a 52, eu não vou ler, porque senão não dá tempo de orar. Mas lá fala quando eles foram pro templo, de ano em ano eles iam pro templo. E quando eles voltaram, José achou que Jesus estava com Maria, Maria achou que Jesus estava com José, e caminharam um dia até que perceberam que Jesus não estava com eles. Ô irmãos,
Às vezes nós como casal, nós brigamos um com o outro porque o nosso filho tropeçou. A gente xinga a esposa, ou então a gente xinga o esposo, chama de burro, de idiota, que você não presta atenção, tá vendo o que aconteceu com esse menino? Por tropeçar. José e Maria não, José e Maria perderam Jesus. E eles foram achar Jesus depois de 3 dias. Que eles voltaram e acharam Jesus no templo. José podia ter falado, ai, cadê seu filho? Maria devia ter falado, você tinha que ficar de olho, você não é o homem, você não é o cabeça, tudo que você fala não tem que obedecer. Por que você não pode olhar esse menino? Não, irmãos, eles voltaram juntos e a palavra de Deus diz que eles chegaram lá aflitos, querendo saber cadê o filho. E ele estava no meio de doutores, cumprindo a vontade do Pai. Falando da Torá. E o povo se admirava, os doutores da lei se admiravam como ele falava da lei. Quem ensinou a Torá para eles, irmãos? Foi esse casal. E eles eram cúmplices em tudo. Em tudo, irmãos. Eles foram cúmplices quando não podia tocar Maria. Eles foram cúmplices quando tiveram que fugir. Eles foram cúmplices quando eles tiveram que voltar. Eles foram cúmplices quando Jesus ficou no templo. Nenhum dos dois ficou apontando o erro um do outro. Oi, irmãos, que casal é esse? Eles tiveram outros filhos. Na verdade, eu também não achei na Bíblia, você pode me ajudar, mas a gente não vê José na crucificação de Jesus. Eu creio que ele morreu, até porque ele fala que Jesus deixa Maria aos cuidados de João, né? Mas eu não posso afirmar isso porque na Bíblia eu não encontrei. Então, irmãos, eles abriram mão de viver os sonhos deles, que poderia dar alegria momentânea para eles, para viver os sonhos de Deus. Irmãos, aquela mulher chorou muito quando viu o filho. E ele fala assim, mulher, por que choras? Deixo esse aí como teu filho, João, deixo ela como tua mãe. Naquele momento, irmãos, ele fala, eu deixo de ser um filho natural para me tornar o filho celestial, só do Pai. Agora eu tomo meu lugar de rei dos reis. Agora eu vou pro meu lugar de origem. Mas, irmãos, aquela mulher, você já imaginou perder um filho? Aquela mulher viveu 33 anos com aquele menino, com aquele homem, onde ela viveu momentos de alegria, momentos de choro. E na crucificação, ela chorou muito. Mas ela viu o Filho de Deus e ela aceitou abrir mão da maternidade dele. Maria é uma mulher exemplar, José é um homem exemplar. Porque eles não requerem a paternidade, a maternidade de Jesus em momento nenhum. Quantas vezes nós encontramos um filho nosso doente e a gente fala para Deus, então por que o Senhor me deu? Se o Senhor vai me tomar? Ô irmãos, eu sei que não deve ser fácil. Porque toda vez que eu lembro da Jaqueline, eu choro a vida.
Porque eu não sei como é perder um filho e eu não quero passar, mas eis-me aqui, a filha de Deus. Mas eu oro. Eu oro todos os dias para que Deus livre a minha família desses desastres. Que o Senhor fale comigo de alguma outra forma. Para que eu não perca. Porque ela tinha. Mas, irmãos, ele e ela tinham um coração tão voltado para Deus que ela entendia que ali na crucificação ela teria que abrir mão da maternidade de Cristo para que todo o propósito se cumprisse e para que toda honra e toda glória, porque a palavra de Deus diz que aquele que foi crucificado, todo joelho se dobrará. E foi, irmãos, através de uma família simples que Jesus foi criado, foi moldado o seu caráter, aprendeu a profissão que deveria aprender. Então, eu não tô conseguindo falar que eu tô chorando muito. Que o Senhor fale ao seu coração, como falou comigo. Que venhamos imitar José e Maria. Que venhamos, irmãos, sondar o nosso coração todos os dias. Se nós estamos verdadeiramente dispostos a viver a vontade de Deus. Teve um dia que eu falei pra Tânia, pro Marco, falei pra Cris. Gente, eu só queria ser de Deus. Eu só queria ficar na minha casa, irmãos, mas eu não consigo. É uma coisa dentro de nós que é inexplicável. É inexplicável. Então, irmãos, hoje eu tô falando, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos para viver os teus sonhos e que hoje você possa declarar: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos. Eu saio da zona de vitimismo para viver a tua vontade. Para viver a tua vontade, independente do que os outros façam comigo. Irmãos, o Edmar um dia falou para mim uma coisa e eu guardei pra vida, Edmar. Você falou assim: o que os outros fazem com você não pode mudar quem você é. Irmãos, muitas vezes quando nós estamos à frente, nós às vezes queremos mudar quem nós somos pelo que fizeram conosco. Às vezes nós queremos revidar, devolver. E não é assim que Deus nos chama, porque Deus, Jesus, foi imutável do início ao fim. Que sejamos também constantes. Nós vamos entristecer porque Jesus chorou. Amém, irmãos? Falta exatamente... Não falta ainda 2 minutos, o senhor tá acima. Eu vou chamar os meninos pra falar um oi. E nós vamos orar. Amém? Ai, é aqui, gente, peraí. Amém. Vamos orar, amor? Ela recusou. Tá bom, eu entendi. Por quê? Amém. Vamos orar. Oi, Emiliana. Entrou, nós vamos orar agora. Vamos orar. Amém? Amém, irmãos. Senhor, nós colocamos, Deus, essa célula diante de Ti. Senhor, te agradecemos, Deus, porque temos a oportunidade de mudar a cada dia. Senhor, que possamos olhar, Deus, para José e Maria e, Deus, imitá-los, Senhor, como pai e mãe, como casal, Pai.
Deus, que nós possamos, em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, viver os teus sonhos sem hesitar. Senhor, hoje eu quero declarar sobre cada um, Senhor, que eles possam, Senhor, abrir mão dos sonhos deles, Senhor, para viver os teus sonhos. Pai, que eles possam abrir mão do orgulho, da soberba, do vitimismo. Irmãos, não importa o que fizeram com você. Hoje eu quero te abençoar e quero declarar curados para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, falta 12 minutos.